Como vocês sabem, nós estamos à vésperas, né, de celebrar mais um ano da Reforma Protestante. E muitas vezes nós não temos tido o verdadeiro entendimento da profundidade histórica que essa reforma trouxe para nós. E aí, certa vez eu estava lendo, analisando, e gostaria de iniciar essa frase que me chamou muito a minha atenção. Durante um tempo, e até hoje chama a minha atenção, porque isso é verdade. É impossível valorizar a igreja sem conhecer bem a sua história. É impossível. Nós não vamos conseguir valorizar a igreja do Senhor sem entendermos bem a sua história, perdão. E hoje, mais do que uma mensagem, nós vamos trazer um panorama histórico de como surge a Igreja de Cristo, até a Reforma. E eu gostaria de iniciar no Salmo de número 145, verso 4, que esse salmo foi usado, inclusive, como divisa para nossa conferência Kids, porque é importante que você, pai, mãe, você que está formando gerações, possa compreender isso. E disse assim a palavra do Senhor: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Você vai agora vislumbrar seus filhos na sua mente. E você tem a responsabilidade de anunciar à geração futura, para que a geração futura anuncie a outra geração e assim possa ser de geração a geração. Amém, amados? Então, como igreja, nós precisamos entender isso e passar para essas futuras gerações justamente a história do surgimento da igreja. Você vai ver no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: Jesus falou para os discípulos, permaneçam, antes está falando, versos 6, 7, permaneçam em Jerusalém, permaneçam na cidade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. É aqui, é nessa promessa que a igreja do Senhor começa. É por essa promessa dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos que começa. Então aqui existe uma promessa e um propósito. E essa promessa, esse propósito foi iniciado por meio dos apóstolos. Aí você vai ver um panorama, vou falar rápido pela hora, mas que você possa entender e compreender bem. Até o capítulo 8 do livro de Atos, o evangelho era pregado em Jerusalém. Com a morte, então, de Estevão, o primeiro mártir da igreja, os discípulos são espalhados estrategicamente pelo Espírito e enviados. E eles não fogem com medo, eles fogem em ousadia, pregando a palavra. E é por isso que a igreja cresce. E aí depois você vai ver como tem a conversão de Paulo, que antes, outroramente, Saulo era perseguidor da igreja, hoje ele se torna um apóstolo, um fundador de igrejas. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, você vai ver as viagens missionárias de Paulo, aquilo que Paulo fez, tudo aquilo que foi feito com a igreja. Não apenas Paulo, logicamente, os outros apóstolos também fizeram a sua parte, mas como Paulo, ele é levantado por Deus para que o evangelho não apenas ficasse com os judeus, mas também com os gentios. E quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, somos nós. E o evangelho chegou a nós através de um homem que se levantou, que Deus levantou esse homem para que pudesse chegar até nós. E aí então, você vai vendo, né? Paulo, ele viaja por todo o Império Romano, pregando a judeus e a gentios, fundando igrejas, enfrentando a resistência, tanto de líderes judeus quanto romanos. E a narrativa, ela culmina com Paulo sendo preso, levado a Roma, onde continua a pregar o evangelho em meio a tantas dificuldades. Numa masmorra, ele termina sua vida, mas ele não deixa de pregar o evangelho. Nesse primeiro, então, tempo, Paulo, ele termina e conclui a sua vida. E você vai terminar o livro de Atos no capítulo 28.
E se você presta atenção, Atos 28 não tem um ponto final. Sabe por quê? Porque a história está sendo escrita novamente por você e por mim. Então, Atos 29 é o que nós estamos vivendo hoje. Glória a Deus por isso. E nesse primeiro século, então, que passa, a igreja vivenciou um período muito difícil, de perseguição, de torturas, de derramamento de sangue. A maioria dos governadores, dos imperadores que governaram nesse tempo, perseguiram a igreja. César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, que é muito conhecido porque ele incendiou Roma e colocou a culpa nos judeus, nos cristãos. Vespasiano, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, todos esses imperadores, eles foram levantados contra a igreja. Eles se levantaram contra a igreja. Inclusive, Vespasiano foi aquele que fundou o Coliseu. E, pasme, nos primeiros 100 dias em que o Coliseu foi inaugurado, nessa festa de inauguração, 10.000 cristãos foram mortos. Muitas vezes a gente não sabe ou não entende, mas se você e eu estamos hoje aqui, houve homens e mulheres que pagaram o preço, que derramaram o seu sangue. Não foi diferente nos séculos posteriores. A história não está nas mãos dos imperadores, a história está nas mãos do Rei do Universo. Por isso a igreja prevalece. Por mais que imperadores se levantem contra ela, não prevalecerão. Mas chega um tempo, isso já no século IV, no ano de 313, que, através de um imperador chamado Constantino, ele legaliza, oficializa a religião cristã, o cristianismo. E através dessa legalização, oficialização, do cristianismo, agora Constantino, ele dá essa liberdade para os cristãos. E os cristãos, eles que outrora eram perseguidos, agora não são mais perseguidos. Templos são construídos, igrejas são levantadas para que os cristãos pudessem se reunir. Mas isso aí, amados, traz também consigo um ponto negativo, apesar de ser um ponto positivo. Sabe por quê? Porque a humanidade, lamentavelmente, apesar de viver esse tempo de ares de triunfo, por um lado benéfico, mas por outro lado, aos poucos, foi se tornando, por ser a religião oficial, um comodismo. Então não havia mais conversão, agora havia adesão. Sabe qual a diferença? Uma conversão genuína é quando aqueles que são pecadores como nós se arrependem e agora sim vão ser transformados diariamente pelo poder do Evangelho. Mas adesão não. Adesão é conveniência. E aí havia conveniências políticas, econômicas. Então, o rei agora, o imperador Constantino, deixa a religião, o cristianismo, como religião oficial do império. E o que acontece? Agora vou virar cristão porque isso é moda. E se você vê e reflete um pouco para a história do cristianismo contemporâneo, muitos também, pelo comodismo ou pelo modismo, viraram cristãos. Mas não há uma genuína transformação. Muitas vezes é apenas o nominalismo. E Deus nos livre, amados, de sermos cristãos nominais. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. E aí, então, com toda essa influência que vem das pessoas que aderem e não se convertem, trazem consigo para a igreja uma bagagem de quê? De sincretismo, de idolatria, de imoralidades para dentro da igreja. E a igreja assim vai caminhando. E então, com todas essas bagagens que são trazidas para a igreja de paganismo, sincretismo, politeísmo, imoralidades, a igreja agora começa a se amoldar. Contrariamente ao que Romanos 12 vai dizer, não vos amoldeis.
a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a igreja começa a se amoldar aos padrões de onde? Desse mundo. Não é essa a nossa função. E aí então passam os anos, passam alguns séculos e começa então pela igreja já corrompida a busca pelo poder. E aí então em 604 o imperador que estava no governo era Focas e nessa disputa pelo poder ele nomeia o bispo Gregório, que era o bispo de Roma, Gregório I, como Papa da igreja, o Papa universal da igreja. Mas sabe o que me deixou feliz nessa história? É que Gregório I, sensatamente, ele rejeitou esse título. E sabe por quê? Ele disse assim, olha, qualquer homem que aceitar esse título deveria ser considerado um anticristo, porque o único bispo universal da igreja chama-se Jesus Cristo. Então, sensatamente ele faz. Só que você sabe que o ser humano corrompido, ele se vai buscando um jeitinho, que o jeitinho não é brasileiro, certo? O jeitinho não é brasileiro, o jeitinho também é português, também é peruano, o jeitinho é humano. Porque nós, seres humanos, damos nosso jeitinho. 3 anos depois, no ano de 607, então, ele, Focas nomeia Bonifácio III como bispo universal da igreja. E Bonifácio III, ele aceita. E aí começa a história do papado. A história do papado, contrariamente, ao que a igreja católica diz, que começou com Pedro, não começou com Pedro. Eles usam o texto, né, que está em Marcos, que diz assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não, ele está falando dele mesmo. Cristo está falando, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, quem é a pedra? Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Então é isso que nós precisamos compreender. E aí então começa a outra parte triste da história da igreja, onde pelo poder a usurpação do lugar da Trindade. Por que do lugar da Trindade? Porque Papa tem significado de pai. E aí ele está se colocando no lugar de quem? Do Pai, de Deus. Mas também se intitula cabeça da igreja, e como cabeça da igreja o Papa faz o quê? Usurpa o lugar de quem? De Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Mas também, quando ele é nomeado vicários de Cristo, ele usurpa o lugar do Espírito Santo, porque vicários quer dizer também outro igual, e outro igual é só o Espírito Santo. Ele é o nosso paracleto. João capítulo 14, verso 16 a 17, vai dizer que ele está preparando um lugar, ele vai preparar o lugar, mas ele vai deixar outro igual. Outro paracleto significa com a mesma essência, e não existe outro com a mesma essência de Cristo, a não ser o Espírito Santo de Deus. Aqui então, nesse tempo, depois começa o fortalecimento político e econômico da igreja. Porém, com esse fortalecimento político e econômico, vem o enfraquecimento espiritual. E vou dizer uma coisa a vocês, não adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. Depois de todos esses acontecimentos, então entra entre o século V e o século XV, vai vir a conhecida Idade Média. E aí vem o que? A famosa Idade das Trevas, chamada Idade das Trevas. E foi um período de muitos desvios doutrinários da igreja, onde surgiram heresias como o culto aos mortos, como a adoração aos santos, como o purgatório, como a salvação pelas obras, como o culto a Maria como a mãe de Deus, as indulgências, a Inquisição e a inefabilidade papal, ou seja, o Papa não erra. Né? Era isso que era pregado. Porém, sempre em meio a tantos desvios doutrinários, amados, e surgimentos de heresias, Deus nunca deixou a igreja cega. Ele sempre levantou um remanescente para se firmar na palavra. E nessa época, era até proibida a leitura da palavra. Não era fácil, logicamente, mas até pelos eruditos. Sabe o que diziam os
papas e os sacerdotes e os bispos que se alguém se atrevesse a ler a palavra, ficaria louco. Só se for louco de amor por ele, né? Porque ia ver a luz. Então, nesse período aí, surge um homem, um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, que é a luz da palavra, quando ele começa a analisar as escrituras, e à luz de Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé, os seus olhos são abertos, e encontra aí a verdade da palavra. E aí vem então o entendimento dele, que é Efésios capítulo 2, verso 1 a 8. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 2, versos 1 a 8. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em pecados, transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais por Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí este é o cerne da mensagem de Lutero, mas quero ressaltar, porque precisamos destacar que antes de entrar nesse tempo de Lutero, houveram também homens que pagaram o preço antes da sua época. E aí vem então o tempo dos pré-reformadores. E esses homens são de suprema importância para que a reforma protestante pudesse acontecer. O que acontece então? No século XIV, Deus levanta um homem, um professor universitário inglês, que se converteu ao cristianismo entendendo que para que o seu povo pudesse chegar, ele precisaria traduzir a Bíblia para seu idioma, o inglês. E esse homem chamava-se John Wycliffe. Esse homem, então, é levantado na sua geração para uma obra tremenda, a tradução da igreja. Se bem é certo, ele começou, mas ele não concluiu, porque se levantou uma terrível perseguição. Veja como há perseguições na igreja. Veja como o inimigo se levanta muitas vezes. Para quê? Para frear a obra. Mas eu me lembro de um hino, né, muito usado, pelo menos na Igreja Batista, antigamente. A obra é santa, ninguém detém. A obra é santa, ninguém para. E aí, então, em meio a esse processo, ele começa a tradução. Ele não termina, mas os seus sucessores conseguiram concluir a tradução da Bíblia para o idioma inglês. Mesma coisa Lutero fez para o idioma alemão. Depois você vai entender melhor tudo isso. Mas aí vem o fim do século XIV, início do século XV, e um discípulo de John Wycliffe, que se chamava John Huss, 100 anos antes de Lutero, ele se levanta para denunciar os pecados da igreja e os abusos da igreja através das indulgências. O que eram indulgências? Era a igreja dizer assim: Michele, se você der 10 euros, os seus pecados dessa semana estão perdoados. E aí, John Huss, então, ele se levanta contra isso. Como consequência, prenderam John Huss e fizeram com que ele negasse tudo. Mas ele disse: eu não nego. Não nego, nem negarei nunca. Como
ele se recusou a negar a mensagem do evangelho que ele tinha pregado, ele foi levado à fogueira. E enquanto estava sendo queimado vivo, profeticamente ele disse assim: hoje vocês estão queimando um ganso, porque a tradução de Huss do inglês é ganso, mas virá um cisne que vocês não conseguirão queimar. Ele se referia a Lutero. E glória a Deus por isso. No século XV, então, aqui em Florença, na Itália, Deus levanta um homem chamado Jerônimo Savonarola, que ele prega com tamanha autoridade, ousadia e poder do Espírito que a sua cidade estava sendo impactada. Porém, a igreja persegue novamente ele, se levanta e é levado à forca, e morreu assim enforcado. Foi assim que esses três homens, conhecidos como os pré-reformadores, abriram o caminho para a reforma. E aí, então, já no início agora do século XVI, a igreja passava por uma terrível crise financeira, pelo que então o Papa Leão X, ele dá ordens para iniciar uma grande e terrível jornada de venda de indulgências. E então o povo vai, a igreja envia seus emissários e vai saindo de casa em casa e vende indulgências. Se Belinha tivesse perdido um familiar, ele dizia: olha, seu familiar está no purgatório. Se você o ama realmente, passe para cá 100 euros, que seu familiar agora vai direto para o céu. Parece com algumas igrejas hoje em dia, que até vendem orações. Porque isso é da humanidade, nós somos fáceis de corromper, por isso que a gente precisa buscar. Paulo mesmo disse: olha, quem pensa que está em pé, cuide-se para não cair. Por quê? Porque nós somos humanos, falhos. E aí, então, são vendidas essas indulgências que prometia o perdão pelos pecados em troca de dinheiro. E em meio a todo esse contexto, então, que Deus levanta Lutero e vê tudo o que está acontecendo. Vê tudo isso. E o que acontece? Acontece que Lutero, ele, no dia 31 de outubro de 1517, 31 de outubro de 1517, Deus então usa Lutero para que ele afixe nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses que visavam debater com os sacerdotes católicos sobre penitências, indulgências e a salvação pela fé. Lutero então foi intimado pelo Papa por conta dessas 95 teses. Por que ele prega na igreja, na entrada da igreja de Wittenberg, essas 95 teses? Porque na época, a igreja de Wittenberg, naquele momento, era como se fosse a igreja mais visitada. E lembrem que foi instituído séculos antes o culto aos mortos. Então, dia 1º de novembro era dia dos mortos, dos santos. E então, todos daquela região iriam para a igreja de Wittenberg. E quando eles olhavam para as portas da igreja, eles iam ver as 95 teses que Lutero tinha pregado. Então, nesse momento, a reforma protestante do século XVI foi deflagrada. Já se passaram, amados, 506 anos e vamos completar agora, dia 31 de outubro, 507 anos da reforma protestante. Onde nós precisamos passar esse legado para as futuras gerações. Nós não podemos ficar calados. Isso não é idolatrar Lutero, nem Calvino, que também foi contemporâneo de Lutero, mas é entender que na história da igreja existiram homens levantados por Deus para fazer a diferença. E ainda existem. E você e eu precisamos fazer parte dessa história. Então, o que nós podemos fazer? Entender primeiro, o Evangelho não chegou até nós de maneira fácil. Houve todo um processo doloroso, de lágrimas, de perseguição, de choro, de derramamento de sangue, de sofrimento e de dor.
E o que nós vamos fazer agora? Me lembro que, assim como no século IV, hoje nós estamos com total liberdade para cultuar. Só que essa liberdade dá margem a que a gente possa também estar aqui dentro por comodismo. E Deus nos livre de estarmos aqui por adesão. Eu quero estar aqui porque quero todos os dias ser transformado pelo poder do Evangelho, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E aí então vem as famosas 5 solas, que não foram levantadas por Lutero, mas essas 5 solas, elas vieram depois de alguns anos de análises teológicas. E essas 5 solas da Reforma Protestante se sincretizam os principais pensamentos dos reformadores. O que era esse principal pensamento? Todas elas são frases em latim. É por isso que o termo sola significa somente. Sola Escritura, solus Christo, sola gratia, sola fide, soli Deo gloriam. O que significa isso? Sola Escritura, somente a Escritura. É por isso que esta igreja entende que a única fonte de fé e prática é a palavra. Não existe outra. Naquele tempo, a igreja se desviou porque começaram a se levantar movimentos filosóficos como o iluminismo, como pensamentos que traziam ao homem uma iluminação dizendo assim, não, o homem, ele é bom em si. Ninguém aqui é bom. O próprio Senhor Jesus, quando falaram, bom, mestre, bom eu, negativo, bom é meu Pai. Se Jesus, ele disse isso, o que eu vou dizer de mim, amado? Eu sou ruim mesmo. A minha natureza é ruim. A minha natureza é pecaminosa. E se eu não enfrentar isso todos os dias e eu achar que sou bom, eu vou estar tomando e usurpando o lugar de Cristo. E aí sim, ser considerado um anticristo. Como foi colocado por esse homem que foi levantado e, sabiamente, ele disse assim, jamais poderei ser um papa. Jamais poderei ser. Eu quero ser um discípulo, um filho. E aí então vem também solo Cristo, que é somente Cristo, ou seja, somente Cristo salva. Não há intermediários, não há mediadores além de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É por isso que, sabe o que significa pontífice? É a ponte. E essa ponte, a única ponte, é Jesus Cristo. Não existe outra ponte. Não há atalhos na vida cristã. Se você não entender que pela fé Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos criando atalhos e heresias dentro da igreja. Mas não há outro. Só a graça, ou só a gratia. Só a graça. Só a graça de Cristo nos basta. Não há, acabamos de ler em Efésios, não é por obras. Por mais que você tente fazer obras, por mais que você faça o que fizer, não adianta. É através da graça de Deus. E se não for a graça, amados, nós não estaríamos aqui. Se não for a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Só a fide, ou seja, só a fé. A única coisa que vai nos guardar, nos salvar e esconder nas suas mãos é a nossa fé em Cristo. A nossa fé no Senhor. Porque se for a nossa fé no trabalho, estamos perdidos. Se for a nossa fé na nossa esposa, no nosso cônjuge, né? Estamos perdidos. Se a nossa fé foi na igreja, estamos perdidos. A igreja não salva ninguém. A fé tem que estar posta e depositada em Cristo, no Senhor. E só lhe deu a glória.
Somente a Deus toda a glória. Somente ao Senhor toda a glória. Precisamos compreender isso. E aí quero ler novamente Efésios capítulo 2, o texto que nós lemos, para que você entenda, a partir do verso 1. Você e eu, amados, estávamos mortos em nossas transgressões e em nossos pecados, nas quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo. Ou seja, quando vivíamos normalmente aqui nessa terra. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Atenção, há um espírito maligno que atua hoje para que você e eu possamos a cada dia nos desviar. Mas ele atua principalmente naqueles que estão na desobediência, aqueles que não conhecem a Cristo. E nós precisamos estar atentos a isso todos os dias, para não cair nas suas armadilhas. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olhe para o seu irmão e diga assim: você e eu éramos merecedores da ira de Deus. E sabe o que significa ser merecedor da ira de Deus? É a condenação no inferno. Esse era o resultado de ser merecedor da ira de Deus. A condenação no inferno. Todavia, e glória a Deus por esse todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Quando ainda você e eu estávamos mortos, quando ainda você e eu não tínhamos mais solução, quando ainda você e eu não tínhamos mais esperança, quando ainda você e eu não tínhamos mais nenhuma coisa que pudesse nos salvar, Deus, Ele nos deu a vida em Cristo Jesus. Sabe qual foi a vida que Ele nos deu? Ele morreu para nos dar vida, mas Ele ressurgiu ao terceiro dia e hoje reina. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe onde? Olhe, se você hoje sair, porque essa aqui foi mais uma aula de história do que uma palavra, mas se você hoje sair entendendo que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, eu já fico contente. Sabe por quê? Porque essa é a nossa posição em Cristo. O inimigo, ele quer deturpar essa posição. O inimigo, ele quer dizer: Renato, você está perdido. Mas Cristo diz: Renato, você está sentado comigo nas regiões celestiais. Aí é onde vem o termo teológico, o já e o ainda não. O já é porque já estamos assentados com Cristo, mas ainda não por quê? Porque ainda estamos nesse mundo. Mas quando nós ou formos chamados à sua presença ou ele voltar, aí sim, plenamente estaremos assentados com Cristo nas regiões celestiais, reinando com ele. Olha que promessa maravilhosa. Olha que tremendo. E muitas vezes a gente não entende isso e fica aqui perdendo-se aqui nessa terra, buscando coisas corruptíveis, buscando riquezas materiais que não vão conduzir a nada a não ser a condenação. Mas se você entender que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, olhe, é como Paulo vai dizer, olhe, se nós limitarmos a nossa vida a esta era, ou seja, a este tempo que estamos aqui na terra, somos dos homens os mais infelizes desta terra. Não podemos nos limitar aqui. Há uma continuação.
após a morte. E para os que estão em Cristo, chama-se vida eterna. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E aí então diz assim, para mostrar nas eras que hão de vir. E hoje nós fazemos parte dessa era que já veio. Outrora havia de vir. Hoje nós estamos fazendo parte daqueles que estão vendo hoje. Nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Olhe para seu irmão e diga assim, você é salvo pela graça. Nada do que você fizer vai te salvar, porque Cristo já pagou o preço. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. Olha aqui sendo manifestados os 5 pilares, as 5 solas de Lutero. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. Nenhum homem é capaz de poder se salvar a si mesmo. Mas é Deus que é rico em misericórdia que nos salva, porque é dom de Deus. Não por obras. Agora vou fazer tudo na igreja, de lavar o chão até pregar. Se você não se converter genuinamente, isso não adianta. Agora vou doar 1 milhão de euros à igreja. Se você quiser doar, amém. Mas isso não vai lhe salvar. Hoje nós precisamos entender. Para quê? Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração tem que ser a Ele. Somente a Deus. Somente a Deus. Tem um cântico que me veio à mente, aquele, o Coliseu não parou, os leões não pararam. Olhe, você faz parte de uma obra que pode se levantar um dos homens mais poderosos que tenha na Terra. Quem é o mais rico hoje na Terra? Elon Musk. Pode se levantar Elon Musk, mas quem governa não é Elon Musk. Quem governa é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle do universo em suas mãos. Não há outro. Não há outro. Por mais que algumas coisas que Elon Musk nos assuste, e alguns já estão chamando ele de o anticristo, mas pode se levantar o anticristo, mas a igreja prevalecerá em vitória. Porque é isso que você é, a igreja do Senhor. Não tenha medo, porque pode vir o que vir, se você manter firme a sua fé, se você manter firme a sua convicção na palavra, se você compreender que Jesus Cristo salva, se você viver debaixo da graça de Deus, e se você somente glorificar o nome de Deus, você fará parte da igreja triunfante de Cristo. É isso que Deus tem para nós. Essa é a igreja que nós devemos ser. Uma igreja que entenda a sua identidade. Uma igreja que entenda a sua história. Uma igreja que entenda seu propósito. Uma igreja que entenda seu destino. Uma igreja que glorifique a Deus. Quando nós fazemos isso, amados, agradamos o coração do Pai. Mesmo que sejamos pecadores, falhos, porque vamos falhar em algum momento, como eu sempre falo aqui na frente, em algum momento, amados, eu vou desapontar você, em algum momento eu vou errar, em algum momento, todos os dias, né, pecamos. Mas, como não é por obras, é pela graça, agora uma coisa temos que entender, a nossa vida ela precisa estar consagrada diante de Deus. É por isso que o nosso alvo é Cristo. E por que o nosso alvo é Cristo? Porque cada vez que eu olho para Cristo, eu vejo a minha miserabilidade e
quero errar menos. Eu olho para meus pecados e quero pecar menos. Eu olho para mim mesmo e quero ser menos de mim e mais dele. Esse é o alvo, esse é o objetivo de nós sermos igreja.